Eles haviam voltado do exílio com os corações cheios de expectativa. A cidade que um dia abrigara a glória de Deus agora estava em ruínas. Os alicerces do templo jaziam esquecidos sob o peso dos anos e da indiferença. Enquanto isso, suas casas se tornavam cada vez mais luxuosas. Plantavam, colhiam, comiam, mas nada parecia preencher o vazio. Até que, em um dia aparentemente comum, uma voz rompeu o silêncio de décadas. Ninguém esperava que algumas poucas palavras mudariam tudo e colocariam o povo diante da decisão mais importante de suas vidas. Antes que a poeira das pedras começasse a baixar e o som dos martelos ecoasse entre os muros, algo mais precisava ser reconstruído. O compromisso com a voz que ainda fala através das Escrituras. Se histórias como essa despertam em você o desejo de entender mais profundamente o que Deus fez e ainda está fazendo, então este é o seu lugar. Já se inscreve aqui no canal e caminhe com a gente por cada detalhe que a maioria simplesmente deixa passar. Por cerca de 70 anos, o povo de Judá havia vivido sob o peso de um exílio que alterou profundamente sua identidade espiritual. Após a destruição de Jerusalém e do templo por Nabucodonosor, a nação mergulhou em um silêncio divino que ecoava não apenas nos céus, mas também nas memórias daqueles que conheciam as histórias de libertações miraculosas no passado. O profeta Jeremias havia anunciado esse tempo de cativeiro, mas o vazio espiritual e a ausência de sinais tangíveis da presença de Deus geraram uma geração marcada por saudade, dúvida e um desejo silencioso de restauração. Ao retornarem para Jerusalém, liderados por Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, o povo encontrou ruínas onde antes havia glória. A cidade estava desfigurada, o altar havia sido reerguido, mas o templo ainda era apenas uma lembrança. Embora tivessem liberdade para reconstruir, os primeiros anos foram marcados por desânimo e oposição. Esdras nos revela que, após o lançamento dos alicerces, a obra foi interrompida por quase 2 décadas. Esse intervalo entre o retorno e a reconstrução plena foi para muitos mais um capítulo do silêncio de Deus. Esse silêncio não era ausência, mas sim propósito. Muitas vezes Deus silencia não para se afastar, mas para despertar. Em tempos em que não há palavra profética, o coração do povo é testado em sua fidelidade e sua sede espiritual é exposta. O silêncio de Deus antes da chegada de Ageu foi como um campo arado, preparado para receber a semente da exortação e da esperança. Quando não há palavra, cada gesto divino se torna mais marcante e cada novo pronunciamento carrega peso dobrado. Na alma daqueles que voltaram do exílio, existia uma tensão entre o passado glorioso de Israel e a dura realidade do presente. A geração que nasceu na Babilônia nunca havia visto o templo em sua glória, mas ouvia as histórias. Os mais velhos, por sua vez, carregavam a dor de uma perda que não sabiam como restaurar. O silêncio dos céus amplificava essa crise de identidade espiritual. Eram livres, mas não sentiam plenitude. Estavam na terra, mas faltava a presença. O cenário estava pronto para uma virada divina. Era nesse vácuo de direção e nesse esvaziamento de esperança que Deus escolheu levantar Ageu. Quando o céu parece calado, na verdade, ele pode estar preparando o momento exato para falar de forma que ninguém possa ignorar. Ageu não surgiria como uma voz comum, mas como um trovão que despertaria corações adormecidos e reorganizaria as prioridades de um povo inteiro. Ageu aparece nas Escrituras como um profeta direto, objetivo, mas profundamente sensível ao que acontecia nos bastidores espirituais de Judá. Seu chamado não é narrado com detalhes como o de Isaías ou Jeremias, mas seu impacto é imediato. Ele surge no cenário exatamente no momento em que o povo havia se acomodado em suas rotinas, vivendo em casas bem acabadas, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas.
Ageu é levantado não como um diplomata da fé, mas como uma trombeta de urgência. A mensagem que ele carrega atinge o cerne da negligência espiritual. Ele não discursa em termos teológicos distantes, mas confronta escolhas cotidianas. O profeta não aponta o dedo para o pecado moral direto, mas para o descaso com aquilo que representa a presença de Deus entre o povo. Quando ele diz, considerai os vossos caminhos, está convocando o povo a uma autocrítica corajosa, a revisitar suas decisões e refletir sobre as consequências espirituais de suas prioridades. Ageu fala em nome do Senhor dos Exércitos, título que aparece repetidamente em seus oráculos, e que evoca a imagem de um Deus que comanda não apenas exércitos celestiais, mas a história humana. Essa escolha de título revela algo profundo. Deus está no controle mesmo quando seu povo parece desorientado. A autoridade com que Ageu fala não vem de sua biografia, mas da urgência divina. Ele é um mensageiro de restauração, mas que primeiro precisa ser um instrumento de confrontação. O mais impressionante em Ageu é sua capacidade de falar a líderes e ao povo com a mesma firmeza. Ele se dirige a Zorobabel, o governador, e a Josué, o sumo sacerdote, sem temor ou bajulação. Sua voz rompe a inércia espiritual e provoca um despertar coletivo. Poucos dias após sua primeira profecia, a reconstrução do templo é retomada. Isso mostra que quando Deus fala com clareza e o coração está disposto, a transformação pode ser imediata. Esse momento marca o fim do silêncio divino e o início de uma nova etapa para Judá. Através de Ageu, Deus mostra que não esqueceu de sua aliança, nem ignorou o esforço daqueles que o buscam. A voz do profeta não veio para condenar, mas para realinhar. E quando a voz de Deus rompe o silêncio, ela sempre vem carregada de propósito, direção e graça redentora. O retorno a Jerusalém não foi como muitos imaginaram. Após décadas em terras estrangeiras, esperava-se um recomeço glorioso. Mas o que encontraram foi uma cidade em ruínas, cercada de hostilidade e marcada pela escassez. A esperança de reconstruir rapidamente a casa de Deus se esvaiu diante da pressão política, da pobreza e do conformismo que logo se instalou. A realidade espiritual do povo refletia as muralhas quebradas, sem força, sem estrutura e vulnerável a qualquer vento contrário. Mesmo com a presença do altar, que havia sido reerguido nos primeiros anos após o retorno, a adoração havia se tornado algo mecânico. Faltava fervor. O culto público existia, mas não havia manifestação profunda da glória divina. A ausência do templo completo não era apenas um problema estético ou arquitetônico, era um símbolo do desalinhamento entre a devoção do povo e a centralidade de Deus em sua vida cotidiana. Em meio a essa apatia, o povo começou a buscar segurança e prosperidade por meios próprios. Investiam em suas casas, trabalhavam duro, mas colhiam pouco. O profeta Ageu aponta que a falta de bênção material não era resultado apenas de fatores naturais, mas de uma quebra na ordem espiritual. Deus estava retendo a abundância como forma de chamar a atenção para uma verdade mais profunda. Quando Ele não é prioridade, tudo ao redor perde o equilíbrio. Essa situação revelava que a verdadeira reconstrução não começava com pedras, mas com o coração. A restauração exterior era a consequência de uma reordenação interior. O povo precisava entender que não se tratava apenas de reerguer muros e paredes, mas de restaurar o relacionamento com o Deus que habitava naquele lugar. A negligência espiritual estava cobrando um preço alto, e Ageu foi usado para trazer à tona essa dura verdade. Por trás de cada pedra caída e de cada colheita frustrada, havia um chamado divino ao arrependimento e à realocação das prioridades. Jerusalém, embora fisicamente reconstruída, ainda precisava ser espiritualmente restaurada.
O povo precisava olhar para além do visível e perceber que a verdadeira prosperidade não vem do esforço humano isolado, mas do alinhamento com a vontade de Deus. Aliás, antes da gente continuar, me conta uma coisa nos comentários. Você já viveu um momento em que sentiu estar investindo em tudo? Casa, trabalho, conquistas, mas algo dentro de você continuava vazio, como se faltasse o principal? Quero saber como você enxerga isso à luz do que já falamos até aqui. Enquanto o povo se estabelecia novamente na terra de seus antepassados, uma cena contraditória se formava aos olhos de Deus. As casas particulares eram adornadas com painéis de madeira refinados, cuidadosamente decoradas, refletindo uma busca evidente por conforto e estabilidade. Ao mesmo tempo, o templo, símbolo máximo da presença divina entre eles, permanecia abandonado. Ageu, com palavras incisivas, denuncia essa inversão de valores. Habita cada um de vós em sua casa apainelada, enquanto esta casa permanece em ruínas? Uma provocação registrada no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 4. Esse contraste entre o cuidado com as coisas pessoais e o desprezo pela obra de Deus revelava muito mais do que mera negligência. Era um retrato da verdadeira condição espiritual do povo. Não havia rebeldia aberta, mas havia uma indiferença silenciosa. A prioridade dada ao conforto individual expunha a substituição da centralidade divina por interesses próprios. E quando isso acontece, o culto se esvazia, os propósitos se dispersam e o senso de missão desaparece. Ageu não apenas aponta o erro, mas também convida à reflexão. Considerai os vossos caminhos. A repetição desse chamado ao longo do livro revela o desejo de Deus de despertar uma consciência profunda. A mensagem é clara. Enquanto o povo se dedicava a embelezar suas casas, a casa de Deus clamava por restauração. Aquela negligência não era apenas uma falha administrativa, mas uma ferida na relação entre Deus e seu povo. O templo deixado em ruínas simbolizava uma fé enfraquecida, uma espiritualidade adormecida. É importante compreender que o templo, naquela época, não era apenas um edifício sagrado, mas o lugar escolhido por Deus para manifestar sua glória. Era o centro da adoração, do ensino, dos sacrifícios e da comunhão entre os israelitas e o Eterno. Ao negligenciá-lo, o povo demonstrava que suas prioridades estavam desajustadas. O culto a Deus havia se tornado secundário, quase opcional, diante da busca por segurança pessoal e prosperidade material. Esse cenário exige uma reflexão que ultrapassa os séculos. Quantas vezes, mesmo hoje, investimos com zelo em nossas estruturas pessoais, enquanto deixamos a vida espiritual em estado de abandono? O que Ageu denunciou naquela geração continua sendo uma advertência atual. Quando nossas casas estão de pé, mas a comunhão com Deus está em ruínas, há algo profundamente errado. Deus, ao chamar a atenção para essa realidade, não buscava condenação, mas despertar para a restauração. Apesar de seus esforços, o povo via o fruto de seu trabalho se esvair pelas mãos. Plantavam muito e colhiam pouco, comiam e não se saciavam, vestiam-se e ainda sentiam frio. Esse ciclo de frustração não era fruto de má administração agrícola, mas sim um reflexo de um princípio espiritual quebrado. Conforme Ageu, capítulo 1, versículo 6, Deus deixou claro que Ele mesmo estava por trás daquela escassez. Era um alerta para despertar corações adormecidos, um freio divino para reorientar prioridades. A frustração material era um espelho da condição espiritual. Deus usava a natureza, os campos, o clima e as colheitas como ferramentas pedagógicas. O povo estava trabalhando, mas sem propósito eterno. Estavam edificando, mas sem fundação espiritual sólida. Esse descompasso entre esforço e resultado era a maneira divina de mostrar que, sem Ele como centro, toda tentativa humana se tornava vazia e estéril.
Era como colocar o salário num saco furado, como Ageu descreveu com sabedoria profética. A escassez, embora dolorosa, era um ato de misericórdia. Deus não permitia a prosperidade plena para que o povo não se perdesse ainda mais em sua indiferença espiritual. Ao reter a chuva, ao fazer minguar os campos, ele estava dizendo: voltem-se para mim. Era um convite para restaurar o altar, para colocar novamente o nome de Deus no centro da vida cotidiana, para que o resto voltasse ao seu devido lugar. O profeta não estava pregando uma teologia da punição, mas uma teologia da aliança. A relação entre Deus e seu povo era viva, e os efeitos dessa aliança se manifestavam não apenas nos cultos, mas também nas plantações, nas vestes, nos vinhos e nos celeiros. A obediência trazia bênção e a negligência espiritual abria portas para a estagnação. A seca não era apenas no solo, mas no espírito. A terra estava dizendo em silêncio aquilo que o céu já havia gritado por meio do profeta. Essa mensagem ecoa com força ainda hoje. Muitas das nossas frustrações cotidianas não nascem da falta de esforço, mas da falta de prioridade espiritual. Quando se busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, como ensinado por Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33, todas as outras coisas encontram seu lugar. Ageu aponta para um princípio eterno. Deus não quer ser parte da nossa agenda, Ele quer ser o centro dela. Entre todas as expressões usadas por Ageu, poucas são tão poderosas quanto essa: considerai os vossos caminhos. Repetida intencionalmente, essa frase funciona como um martelo que quebra a dureza da rotina e da autossuficiência. Trata-se de uma convocação à introspecção, uma ordem divina para olhar com honestidade para a própria vida. Esse chamado aparece de forma destacada no livro de Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 7, e não tem o objetivo de acusar, mas de curar a cegueira espiritual. Deus, através de Ageu, convida o povo a uma análise profunda. Por que suas colheitas não prosperavam? Por que seus esforços pareciam inúteis? Por que, mesmo com tanto trabalho, não havia satisfação? As respostas não estavam fora, mas dentro. Era uma questão de alinhamento interno. Considerar os próprios caminhos significava identificar onde, ao longo da caminhada, Deus havia deixado de ser o centro, onde a comunhão foi substituída por conveniência e a fé por sobrevivência. Essa introspecção exigida por Deus não era um exercício meramente psicológico. Era um ato espiritual de arrependimento e reposicionamento. O povo precisava parar e reconhecer que algo estava profundamente errado. E mais importante, precisava entender que ainda havia tempo de reverter a situação. O eco dessa voz profética ressoava com misericórdia. Deus não havia desistido deles, mas esperava que eles voltassem seus olhos para Ele. Quando alguém considera os próprios caminhos à luz da palavra, inevitavelmente é conduzido à humildade, e da humildade nasce a restauração. O povo de Judá, ao ouvir essa exortação, começou a despertar. Essa consciência é o primeiro passo para qualquer reforma espiritual genuína. Sem essa confrontação interior, não há mudança verdadeira. A restauração exterior do templo só poderia acontecer se, primeiro, houvesse uma reconstrução interior nos corações. Essa mesma voz continua ecoando em nossos dias. Em meio à correria, às prioridades invertidas e à fé adormecida, o Espírito de Deus ainda sussurra: considere seus caminhos. É um chamado para parar, pensar e reavaliar o rumo da vida. É uma oportunidade de recomeçar. A restauração que virá nos próximos capítulos dessa história só foi possível porque, em algum momento, o povo decidiu ouvir esse chamado e olhar para dentro. O impacto da mensagem de Ageu foi imediato e profundo.
Diferente de outros momentos na história de Israel, em que os profetas eram ignorados ou perseguidos, agora houve resposta. O povo, os líderes e os sacerdotes reconheceram o peso da palavra de Deus. Ageu, capítulo 1, versículo 12, relata que tanto Zorobabel quanto Josué, juntamente com todo o remanescente do povo, temeram diante da voz do Senhor. Esse temor não era um medo paralisante, mas uma reverência que conduziu à ação. O despertamento começou nos corações. Não foi uma mobilização forçada nem movida por pressão política, mas um mover do Espírito que alinhou mente e alma com o propósito divino. O texto bíblico afirma que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, e o espírito de Josué, e o espírito de todo o remanescente do povo. Essa expressão revela que antes das mãos tocarem nas pedras, o coração foi tocado por Deus. Nenhuma obra espiritual duradoura começa de fora para dentro. A resposta do povo foi organizada e visível. Apenas 24 dias após a primeira mensagem de Ageu, a reconstrução do templo foi oficialmente retomada. Esse curto intervalo demonstra o quanto a palavra de Deus, quando acolhida com humildade, pode produzir frutos rápidos e eficazes. Não houve necessidade de longos discursos ou novas campanhas. Bastou uma voz clara, uma consciência sensível e uma liderança corajosa. O retorno ao trabalho não foi apenas um ato de obediência, mas um símbolo de reconciliação. O altar já existia, mas agora a casa de Deus começava a se erguer novamente, pedra sobre pedra. Era um testemunho público de que o povo havia reconhecido seus erros e estava disposto a reordenar suas prioridades. A restauração do templo representava mais do que uma construção física. Era a imagem visível de uma aliança sendo renovada. Esse despertar espiritual nos lembra que recomeçar é possível, mesmo depois de anos de estagnação. Quando há disposição para ouvir e obedecer, Deus mesmo se encarrega de despertar o ânimo e renovar a esperança. O início da obra do templo foi apenas o primeiro passo de um processo de restauração que ultrapassaria os limites do tempo e tocaria até mesmo os propósitos eternos do Messias. Não demorou para que os desafios surgissem novamente. Embora a obra tivesse começado com ânimo, o desânimo logo se infiltrou no coração do povo. Muitos dos anciãos que haviam visto o templo de Salomão em sua glória não conseguiram conter a decepção ao verem os alicerces do novo templo. A comparação com o passado os levou à frustração. Como relatado em Esdras capítulo 3, versículo 12, muitos choraram ao verem os novos fundamentos, pois não se aproximavam da magnificência da construção anterior. Essa reação emocional contaminou o ambiente da obra. Quando o passado se torna uma prisão emocional, o presente se torna pesado e o futuro incerto. A comparação desnecessária entre o que foi e o que está sendo feito pode matar a motivação e enfraquecer a fé. Ageu, sensível a esse clima, traz uma nova palavra do Senhor justamente para esse momento de vulnerabilidade. Ele não repreende o povo por se sentirem tristes, mas os convida a enxergar com os olhos do Espírito e não apenas com os olhos naturais. O profeta então pergunta: quem dentre vós viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Ageu capítulo 2, versículo 3. A pergunta não era apenas retórica, mas terapêutica. Ao trazer a comparação à tona, Deus queria curar a ferida da nostalgia tóxica. Não se tratava de negar o passado glorioso, mas de lembrar que a glória futura não dependia da estrutura, mas da presença divina prometida. Em seguida, Deus encoraja: sede fortes, trabalhai, porque eu sou convosco. Essa palavra é um divisor de águas. Deus não apenas motiva com palavras, mas relembra sua aliança dizendo: meu espírito permanece no meio de vós, não temais.
A promessa da presença era mais valiosa do que qualquer ouro do templo de Salomão. A segurança não estava no tamanho das pedras, mas na certeza de que Deus caminhava com eles. Esse episódio nos ensina a não permitir que as lembranças do que foi impeçam o que Deus deseja fazer agora. A beleza da nova obra não seria medida em ouro ou grandeza externa, mas na intensidade da obediência e da presença de Deus em seu meio. Quando deixamos de comparar e passamos a confiar, somos libertos do peso do passado e liberados para construir o que o Senhor tem para o presente. Em um dos momentos mais impactantes do livro de Ageu, o Senhor faz uma promessa que extrapola os limites do tempo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, como registrado em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Essa afirmação, dita diante de um templo simples e ainda inacabado, parecia improvável aos olhos humanos. Mas Deus não estava falando apenas da arquitetura ou da ornamentação. Ele falava de algo muito mais profundo. A glória da segunda casa não seria marcada por ouro nem prata, mas pela vinda daquele que traria a paz eterna. A profecia aponta para o Messias, Jesus Cristo, que ensinaria dentro do templo reconstruído por Zorobabel e posteriormente ampliado por Herodes. A presença do Filho de Deus naquele local conferiria ao templo uma glória jamais vista. O próprio Deus, em forma humana, estaria entre os homens, caminhando pelos pátios daquele lugar. Essa promessa enche de sentido tudo o que estava sendo feito. Ainda que o povo não pudesse compreender completamente, Deus estava alinhando o presente com o futuro eterno. A obediência deles em reconstruir o templo era parte de um plano que culminaria na encarnação do Verbo. Cada pedra colocada com esforço e fé, cada sacrifício feito em meio à escassez, participava do cenário onde o Cristo ensinaria, curaria e manifestaria o reino. A frase, "Neste lugar darei a paz", não era apenas uma palavra de conforto emocional. Era uma profecia messiânica. A paz anunciada ali não era a ausência de guerras, mas a reconciliação entre Deus e os homens, trazida por Jesus. A glória da segunda casa não superava a primeira em esplendor visual, mas em cumprimento profético. Era ali que Deus, pela segunda vez, habitaria entre os homens, mas desta vez não em fumaça e fogo, e sim em carne e sangue. Essa visão transforma completamente a maneira como enxergamos a obediência presente. Nem sempre veremos de imediato o impacto eterno de nossas escolhas, mas quando obedecemos a Deus com fidelidade, mesmo em tarefas simples e humildes, Ele pode transformar nossos atos em peças fundamentais de um plano muito maior do que conseguimos imaginar. A glória da segunda casa é a glória do Deus que cumpre suas promessas além do que os olhos podem ver. Em tempos de reconstrução, a presença de Deus é a maior fonte de segurança. Quando o povo retomou a obra do templo, enfrentou desafios internos e externos, mas recebeu uma promessa inegociável: "Eu sou convosco", diz o Senhor, conforme registrado em Ageu capítulo 1, versículo 13. Essa declaração não foi apenas um incentivo emocional, foi uma reafirmação da aliança. Era como se Deus dissesse: "Vocês não estão reconstruindo sozinhos. Eu estou aqui no meio da poeira, das pedras e do suor." A presença divina não era apenas simbólica ou litúrgica, era real, operante, ativa. Deus não observava de longe. Ele caminhava entre os trabalhadores, fortalecia os braços cansados, sustentava os corações vacilantes. O "Eu sou convosco" era o mesmo que havia sido dito a Moisés no deserto e a Josué na conquista da terra. Era a assinatura divina de que o projeto tinha direção e respaldo celestial. A presença do Senhor era, mais do que tudo, o motor da perseverança. Essa certeza mudava a postura do povo diante das dificuldades.
O medo dos opositores, a escassez de recursos e a lembrança da antiga glória perdiam força diante da consciência de que o Senhor dos Exércitos estava presente. E quando Deus está no meio da obra, até as pedras mais difíceis encontram seu lugar. As mãos se fortalecem, os corações se enchem de esperança e a visão vai além das limitações humanas. Não se tratava apenas de erguer um prédio, mas de reerguer uma cultura de adoração. A presença de Deus no meio da obra significava que, a cada martelo batido, a comunhão era restaurada. Cada parede levantada era uma declaração: Deus ainda habita entre nós. E esse senso de presença criava um ambiente onde o povo já não dependia apenas de resultados visíveis, mas de uma confiança invisível, porém poderosa. Essa mesma promessa ecoa para todo aquele que decide recomeçar em Deus. Seja reconstruindo a fé, o casamento, a vocação ou a dignidade, a presença do Senhor é o que torna possível o impossível. Quando ouvimos, mesmo em meio ao caos, a voz que diz, eu sou contigo, sabemos que a jornada, por mais árdua que seja, é sustentada pelo próprio Deus. Em meio à retomada da obra do templo, uma questão permanecia: de onde viria o sustento? O povo ainda enfrentava a escassez, o campo não havia se multiplicado milagrosamente e os celeiros estavam longe de transbordar. Contudo, Deus levanta sua voz mais uma vez por meio de Ageu e declara: minha é a prata e meu é o ouro, como está escrito em Ageu capítulo 2, versículo 8. Essa afirmação não era apenas uma lembrança de propriedade, mas uma promessa de provisão. Deus estava ensinando ao povo que a fonte da segurança não está no que se possui, mas em quem provê. Quando Ele é a prioridade, o sustento se manifesta de formas inesperadas. A obra de reconstrução exigia recursos, mas Deus não os chamou para algo sem antes garantir que supriria cada necessidade. A frase minha é a prata desarma o medo da falta e instala no coração do servo uma fé fundamentada na suficiência divina. É interessante perceber que a escassez ainda era real, mas agora já não determinava o ritmo da obediência. O povo passou a trabalhar mesmo com pouco, movido por uma confiança renovada. Deus não prometeu que a fartura viria antes da obediência, mas garantiu que quem o colocasse em primeiro lugar jamais ficaria desamparado. Essa é uma lição valiosa. A fé verdadeira age antes de ver, confia antes de receber, trabalha antes de possuir. A promessa de sustento também apontava para algo mais profundo. O ouro e a prata do Senhor seriam usados não apenas para adornar o templo, mas para revelar que toda beleza e prosperidade pertencem, em última instância, a Deus. Ele estava redefinindo o valor das coisas. A verdadeira riqueza não estava nos acabamentos do templo, mas na obediência que movia cada gesto da reconstrução. E quando o coração entende isso, não há escassez que o paralise. Essa palavra continua sendo uma âncora nos dias atuais. Muitos desejam restaurar suas vidas, mas hesitam por medo da falta. No entanto, o mesmo Deus que sustentou o povo de Ageu com sua palavra e sua provisão, é o Deus que hoje ainda declara: minha é a prata e meu é o ouro. Quem prioriza o reino jamais será deixado sem resposta. Houve um momento marcante na profecia de Ageu em que Deus declarou que a partir de determinado dia ele começaria a abençoar. Isso está registrado em Ageu capítulo 2, versículo 19. A partir do momento em que o povo colocou a mão na obra com o coração alinhado, algo mudou nos céus. O resultado imediato não foi colheita abundante, mas uma mudança espiritual. A obediência havia tocado o coração de Deus e iniciado uma nova estação de favor. A transformação começou no invisível. Ainda não havia grãos nos celeiros, nem videiras carregadas, mas Deus já havia determinado: desde este dia vos abençoarei.
Essa promessa marca o momento em que a obediência se torna o canal da bênção. Não é a colheita que inicia a bênção, mas a decisão de colocar Deus em primeiro lugar. O céu se move quando a terra responde com fé. E isso mostra que a bênção não depende de merecimento, mas de alinhamento com a vontade divina. A obediência nesse contexto não foi apenas um ato religioso, mas uma entrega total. O povo não apenas ouviu, mas mudou seu comportamento. Retornaram ao templo, reorganizaram suas prioridades, enfrentaram seus medos e confiaram na promessa de Deus. Essa postura ativou um novo tempo. O céu reconheceu o movimento da terra, e quando isso acontece, as estruturas espirituais se abrem para liberar graça. É precioso observar que Deus marca a data com exatidão. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante. Ele estabelece um marco, um ponto de virada. Esse detalhe revela o quanto Deus está atento aos nossos passos. Ele não ignora os pequenos gestos de fé, nem deixa passar despercebido o dia em que um coração volta para Ele. A obediência sincera se torna um memorial diante dele. Essa lição nos convida a refletir. E se a nossa obediência hoje for o ponto de partida de uma nova estação espiritual? E se aquilo que fazemos, mesmo sem ver resultados imediatos, for o que Deus está esperando para liberar o favor que já está preparado? Ageu nos mostra que não precisamos de provas para confiar, mas de confiança para ver as provas surgirem. No meio da obra de reconstrução, Deus traz à tona uma lição que, à primeira vista, pode parecer técnica, mas carrega verdades espirituais profundas. Ele orienta Ageu a fazer uma pergunta aos sacerdotes sobre a pureza dos sacrifícios. Se algo santo toca algo comum, esse objeto se torna santo? E se algo impuro toca o santo, ele também é contaminado? A resposta é dada em Ageu, capítulo 2, versículos 12 ao 14, e revela algo fundamental. A contaminação se transmite mais facilmente do que a santidade. Deus estava usando esse princípio cerimonial para apontar para o estado do coração do povo. Mesmo com o altar levantado e as mãos ocupadas com pedras sagradas, se o coração estivesse impuro, a obra seria impura. A construção do templo exigia mais do que força e técnica, exigia santidade. Não bastava trabalhar em algo santo, era necessário ser santo diante de Deus. Isso mostrava que, mesmo envolvidos em uma missão divina, eles precisavam vigiar a própria vida. Esse ensinamento desmascara uma armadilha sutil da religiosidade. A ideia de que estar envolvido com o sagrado automaticamente nos torna espiritualmente corretos. Mas a mensagem de Ageu é clara: o santo não santifica o impuro por associação. A presença no ambiente sagrado não substitui um coração purificado. Deus estava lembrando ao povo que a verdadeira consagração começa de dentro para fora, e não o contrário. Ao revelar isso, Deus não estava rejeitando o esforço do povo, mas chamando-os a uma consciência mais profunda. Era um convite à introspecção, à purificação pessoal, ao zelo com a vida interior. A santidade não era um detalhe cerimonial, mas uma exigência da presença divina. O templo só poderia ser verdadeiramente habitado por Deus se fosse construído por mãos limpas e corações íntegros. Essa lição nos chama a revisar não apenas o que fazemos para Deus, mas como fazemos. Nossas ações, nossos ministérios, nossas palavras podem estar corretas externamente, mas se o coração estiver contaminado por motivações erradas, orgulho ou impureza, tudo se torna inválido diante do Senhor. A pureza não é um luxo espiritual, é o alicerce para qualquer obra que deseja carregar a glória de Deus. Há um momento em Ageu que marca o reinício visível da bênção divina. Após a correção espiritual e a retomada da reconstrução, Deus declara que a partir do 24º dia do 9º mês, Ele começaria a abençoar o povo.
Esse detalhe é registrado com precisão em Ageu capítulo 2, versículo 18, e mostra que Deus, além de misericordioso, é extremamente atento às datas e decisões do coração humano. Essa virada foi significativa porque até então a semeadura havia sido frustrante e os celeiros estavam vazios. No entanto, Deus não apenas promete mudar o ciclo, mas marca o exato momento dessa transição. Essa precisão revela algo poderoso. Quando o coração do povo se volta verdadeiramente para Deus, ele também responde com clareza, rompendo ciclos antigos e iniciando novas estações de favor. Não se tratava apenas de bênção material, mas de um novo tempo espiritual. O favor de Deus não vinha como recompensa por obras, mas como resposta à obediência. A partir daquele dia, o campo não seria mais um inimigo, mas um aliado. As chuvas não seriam retidas e a terra voltaria a florescer. A bênção estava agora associada à fidelidade e não à força. Isso quebrava o paradigma da autossuficiência e estabelecia o princípio da dependência do céu. O povo havia mudado sua postura e Deus mudou o ambiente. Esse novo tempo não foi precedido por colheitas abundantes, mas por um marco espiritual. A obediência abriu caminho para a bênção. A reconstrução interior, promovida pela palavra de Deus, agora gerava frutos exteriores. O que antes era ruína e escassez, começava a se tornar plenitude e prosperidade, não por causa de estratégias humanas, mas pela intervenção divina. Isso nos mostra que Deus ainda marca dias de recomeço. Pode haver um momento específico em que Ele decide virar a página e inaugurar uma nova estação. E esse momento não depende das circunstâncias externas, mas da resposta do nosso coração. Quando nos voltamos para Ele com sinceridade, não importa há quanto tempo a terra está seca, a promessa de um novo tempo começa no instante em que obedecemos. Em um encerramento majestoso de sua profecia, Ageu se volta para Zorobabel com uma palavra pessoal e profética que carrega implicações muito além de sua geração. Deus declara que faria de Zorobabel como um anel de selar, símbolo de autoridade e aprovação. Essa palavra está registrada em Ageu, capítulo 2, versículo 23, e marca uma reviravolta espiritual na história da liderança de Judá. O anel de selar era usado pelos reis para autenticar documentos e representar sua vontade. Ao dizer que Zorobabel seria como esse anel, Deus estava restaurando a autoridade e o papel profético da linhagem davídica. Lembrando que Zorobabel era descendente direto de Davi, essa promessa conectava a reconstrução do templo ao plano messiânico de Deus. A liderança dele não era apenas política, mas carregava o peso de um legado sagrado. Zorobabel havia sido fiel mesmo em meio ao desânimo, à oposição e à escassez. Agora, Deus o honra com uma posição espiritual singular. Ele não apenas liderava a reconstrução externa, mas simbolizava a reativação da esperança messiânica. O povo precisava não apenas de um templo, mas de um líder que representasse a continuidade do plano divino. O anel de selar devolvia essa esperança de forma clara e poderosa. Esse ato também é um contraste direto com o que havia acontecido com Jeconias, o antecessor de Zorobabel, que foi rejeitado por Deus, como registrado em Jeremias capítulo 22, versículo 24. Agora, a linhagem estava sendo restaurada, e Zorobabel era colocado novamente no centro do propósito redentor. Essa restauração de autoridade apontava profeticamente para Cristo, o verdadeiro filho de Davi, que viria como rei, sacerdote e salvador. A história de Zorobabel nos ensina que Deus honra os que permanecem fiéis em tempos de crise. Quando tudo parece pequeno, esquecido ou irrelevante, o Senhor pode pegar uma vida comum e transformá-la em um selo de sua vontade. Autoridade espiritual não se conquista com força, mas com fidelidade. E quando Deus coloca seu selo sobre alguém, nenhum poder terreno pode apagá-lo.
À primeira vista, o livro de Ageu parece tratar exclusivamente de tijolos, pedras e madeira, mas à medida que se avança na leitura, percebe-se que sua mensagem ultrapassa os limites da arquitetura. A reconstrução do templo em Jerusalém não era apenas uma necessidade litúrgica, mas um ato profético que apontava para o Messias vindouro. O próprio Deus, por meio da boca de Ageu, declarou que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Uma referência presente em Ageu, capítulo 2, versículo 9, que embora tenha valor imediato, carrega implicações eternas. Essa declaração remete não apenas ao templo físico, mas ao plano divino de redenção. A glória maior da segunda casa não seria medida em ouro ou prata, mas na manifestação do próprio Cristo, que séculos depois caminharia por aqueles corredores, ensinaria nas sinagogas e traria cura onde havia enfermidade. A presença de Jesus no templo cumpriria essa profecia de forma completa, tornando o lugar da adoração também o palco da revelação divina. A estrutura física, por mais importante que fosse, era apenas a sombra do verdadeiro templo, o corpo do Messias, como revelado em João capítulo 2, versículo 19, quando Jesus afirmou: "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei." Com isso, ele indicava que o verdadeiro centro da adoração não estaria mais restrito a paredes, mas se cumpriria nele próprio, como o Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Ageu, mesmo sem saber todos os detalhes do futuro, participou de uma narrativa que atravessaria gerações. O que parecia apenas um chamado à reconstrução era, na verdade, a preparação do cenário para o cumprimento das maiores promessas de Deus. A fidelidade do povo em reconstruir o templo pavimentava o caminho para o Messias que redimiria o mundo. Essa perspectiva profética amplia nosso entendimento sobre o propósito da obediência. Muitas vezes não temos clareza sobre tudo o que Deus está fazendo, mas somos chamados a cooperar com seu plano eterno. O templo de Ageu não foi apenas uma construção, foi um elo vital entre o passado glorioso e o futuro redentor. E cada ato de fidelidade, por menor que pareça, pode ser uma engrenagem no relógio da eternidade. O impacto da reconstrução do templo não se limitou ao âmbito religioso. À medida que a obra avançava, uma nova atmosfera começou a tomar conta da comunidade. O povo que antes estava fragmentado, isolado e sem esperança, agora se reunia com um propósito comum. A restauração espiritual gerou uma restauração social. A vida coletiva foi reorganizada em torno da presença de Deus, e isso trouxe cura às relações, unidade entre os vizinhos e alegria nas pequenas conquistas diárias. O templo se tornou novamente o centro gravitacional da cidade. Não como um lugar de imposição, mas como um espaço de reconciliação. Cada martelo batido nas pedras do santuário era um lembrete de que Deus ainda se importava com aquele povo e que o futuro ainda estava sendo escrito. A comunidade, antes apática, agora cantava, orava e trabalhava em sintonia. A restauração de Jerusalém não se deu apenas com muros, ela começou nos corações. A palavra de Deus havia restaurado o senso de missão. O povo agora compreendia que seu chamado não era apenas habitar em uma terra, mas representá-lo nela. A reconstrução do templo reacendeu a identidade espiritual de Israel. Eles não eram apenas sobreviventes do exílio, mas portadores da aliança. Essa consciência coletiva produziu frutos visíveis na cultura, na justiça social, no cuidado mútuo e na reverência pelas coisas sagradas. Ageu, mesmo sendo um profeta de mensagens curtas e diretas, contribuiu para uma transformação profunda na forma como o povo enxergava a si mesmo. Ele não apenas convocou a ação, mas restaurou a autoestima espiritual de uma geração.
Os que antes se viam como esquecidos, agora se viam como escolhidos novamente. A dignidade foi restaurada não pela reconstrução de prédios, mas pela reconstrução da aliança com Deus. Esse princípio permanece verdadeiro. Onde Deus é priorizado, a comunidade floresce. Uma igreja, uma família ou uma nação que coloca o Senhor no centro passa a experimentar cura em dimensões que vão além do espiritual. A presença de Deus reestrutura vínculos, purifica intenções e fortalece relações. A restauração que começou com pedras e madeira se expandiu até transformar uma geração inteira. Chegando ao ponto culminante da narrativa de Ageu, a grande lição não está apenas nos acontecimentos históricos, mas no princípio eterno que deles emana. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, tudo ao redor encontra seu lugar. A partir do momento em que o povo mudou suas prioridades, tudo mudou. O campo começou a responder, o templo começou a se erguer, o povo começou a se alegrar. Esse é o verdadeiro poder de uma vida ordenada segundo o céu. Ageu não veio trazer um evangelho de fórmulas mágicas, mas um chamado à reorganização da vida. Sua mensagem era clara: não se trata apenas de reconstruir, mas de reconhecer quem deve ocupar o centro. Quando Deus se torna a prioridade, não como parte da agenda, mas como o fundamento dela, a prosperidade deixa de ser um objetivo e se torna uma consequência. A paz, a provisão, a direção e a alegria passam a fluir de forma natural, porque o trono está ocupado por quem nunca deveria ter sido removido. Esse princípio é reafirmado por Jesus muitos séculos depois, quando disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Uma verdade registrada em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que ecoa perfeitamente a mensagem de Ageu. A lógica do reino é contrária à lógica do mundo. Priorizar o invisível resulta em bênçãos no visível. O que começa no coração transforma tudo ao redor. O povo de Ageu não apenas reconstruiu um templo, eles reconstruíram um estilo de vida, uma cultura de honra, uma mentalidade de aliança. E o resultado disso foi a bênção de Deus fluindo em cada esfera. A terra respondeu, o céu se abriu, a esperança renasceu. Tudo isso porque, no meio do caos, eles ouviram a voz que dizia: considerai os vossos caminhos, e decidiram priorizar o Senhor. Essa história nos convida a fazer o mesmo. Em um tempo onde as prioridades estão constantemente distorcidas, onde a correria nos afasta do essencial, a voz de Ageu ainda nos chama. Quando colocamos Deus no lugar que lhe é devido, Ele restaura não só o que está diante de nós, mas também o que está dentro de nós. E é aí que tudo começa a se alinhar novamente, de dentro para fora, do invisível para o visível, do altar para a casa, da adoração para a vida. Histórias como essa nos lembram que nunca é tarde para reconstruir o que importa. Se essa mensagem falou com a sua história, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E escreva nos comentários o que Deus já restaurou na sua vida ou o que você ainda está esperando ver restaurado. Ah, e não esqueça de se inscrever. Tem muita coisa preciosa vindo por aqui.